Então Jonas, do ventre do peixe, clamou ao Senhor e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Será que existe algum lugar que seja impróprio para orar, para pedir ajuda, para pedir socorro? Vamos aprender mais um pouco aqui nessa série de Jonas o que foi que aconteceu quando Jonas clamou e pediu socorro. O lugar onde ele estava quando ele gritou a ajuda de Deus através da oração. Mas antes disso, eu venho pedir para que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, para que mais pessoas sejam tocadas pela manifestação do poder da palavra. Aqui a palavra em Jonas diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Jonas orou do ventre do peixe. A palavra segue dizendo do ventre do abismo. Abismo é um lugar inabitado, é um lugar inacessível. Existe uma versão que diz despenhadeiro. Um dos significados de abismo é despenhadeiro. E eu não sei aonde você que está ouvindo essa palavra se encontra nesse momento. Quais os abismos que você tem enfrentado na vida? Jonas era um profeta que estava na rota de desobediência. Deus deu uma direção para que ele fosse para Nínive e ele, por escolha, ele fez um outro caminho. E muitas vezes nós estamos ou podemos estar vivendo consequências das nossas más escolhas. E por conta desses abismos que são consequências dessas escolhas muitas vezes erradas, não é que todo abismo são consequências de escolhas erradas, mas existem abismos, existem lugares, existem despenhadeiros que nós podemos estar nos encontrando agora, que é fruto de consequências de escolhas erradas. E muitas vezes essa situação nos faz crer, nos fazem acreditar que daquele lugar nós não podemos gritar por socorro, que daquele lugar nós não podemos pedir ajuda. E aqui a palavra diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. E a palavra segue dizendo assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Os abismos que podemos nos encontrar na vida nos fazem gritar, nos fazem pedir por socorro. E a reflexão que eu quero trazer com essa palavra, com essa passagem de Jonas, é que não importa o caminho em que fazemos, que temos feito até agora, e que consequentemente podemos estar enfrentando alguns abismos, algum despenhadeiro e achando que a gente não vai parar de cair, não vai parar de descer. Mas se desse lugar, como foi para Jonas do ventre do peixe, como foi para Jonas nesse lugar, como ele diz aqui, no ventre do abismo, desse lugar, se nós clamarmos por socorro, se nós gritarmos por socorro, o Senhor vai ouvir. Jonas desobedeceu, Jonas viveu as consequências dessas escolhas erradas, mas no momento em que Jonas estava acreditando em que estava encontrando a morte, achando que estava encontrando a morte, porque para ele iria morrer, mas daquele lugar, não foi de outro lugar, foi daquele lugar que ele clamou. E a palavra diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e ele ouviu a minha voz. Da mesma forma que ele escuta a sua voz e ele escuta a minha voz. Não importa o despenhadeiro, o abismo, o lugar que você pode estar se encontrando nesse momento. Se desse lugar você clamar por socorro, se desse lugar você pedir por ajuda, se desse lugar você pedir um socorro ao Senhor, ele vai ouvir sua voz. E onde Jonas estava acreditando que ele estava encontrando a morte, que ele de fato estava no abismo, Deus ouviu a voz e Deus mandou o socorro, porque a palavra diz que Deus deu uma ordem para que o peixe engolisse Jonas e mais à frente Deus deu uma ordem para que o peixe expelisse Jonas, vomitasse Jonas. Onde Jonas achou que estava morto, Jonas teve vida e ele clamou e ele agradeceu pelo aquele livramento. E Jonas pôde entender que não há lugar apropriado para orar, específico para orar. O lugar onde você se encontra agora, nesse momento, é o lugar propício
propício para que você ore e peça socorro. Porque da mesma forma que o Senhor ouviu a oração de Jonas, Ele ouve a nossa oração. E mais uma vez eu venho pedir para que você curta, para que você compartilhe, para que você se inscreva, para que mais pessoas sejam tocadas pelo poder da palavra. Porque o poder da palavra se manifestará. Que Deus te abençoe.